A tua vida é abençoada e guardada por Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ainda tem dúvidas de que Deus fará um milagre acontecer na tua vida? Você ainda duvida de que Deus fará algo maior do que você espera acontecer no teu cenário? Se você está perdendo as esperanças, se a sua fé está sendo enfraquecida, não se desanime, não se desespere. É comum de que a tua dor queira roubar de ti a tua fé, te fazendo acreditar de que nada mais irá acontecer. O inimigo investe pesado para te fazer desencorajar, para te fazer desistir e desacreditar no milagre de Deus. Mas não dê oportunidade ao imundo, ao sujo. Não perca a sua fé, mantenha-se vigilante. Mantenha-se em constante oração. Mantenha-se sempre conectado a Deus, porque o Senhor é fiel e vai te fazer viver tudo o que Ele te prometeu. E Ele vela para cumprir com suas promessas dia e noite. Ele não te esqueceu e vai ser lindo o que você irá vivenciar quando Deus resolver te honrar. Confira nesse vídeo alguns milagres que Deus tem feito na vida do seu povo. Isso irá te reanimar, reativar a tua fé e te fazer crer que isso que você está vivendo é só uma fase e que logo tudo vai mudar. Êxodo capítulo 14, versículo 9 ao 14. Nessa passagem, Deus abre o mar vermelho diante do seu povo, fazendo assim o seu povo passar a pé enxuto, livrando-se da tropa de Faraó. Perseguindo com todos os cavalos e carros do Faraó, os cavaleiros e o exército os alcançaram quando estavam acampados junto ao mar, diante de Baal. Quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que os egípcios avançavam atrás deles. Cheios de medo, clamaram a Deus e disseram a Moisés: Será que não havia sepultura no Egito? Você nos trouxe ao deserto para morrermos. Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que nós dizíamos a você lá no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? O que é melhor para nós, servirmos aos egípcios ou morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e verão o que Deus fará hoje para salvar vocês. Nunca mais vocês verão os egípcios como estão vendo hoje. Deus combaterá por vocês. Podem ficar tranquilos. Versículos 21 e 22 do capítulo 14 de Êxodo. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus fez o mar se retirar com um forte vento oriental que soprou a noite inteira. O mar ficou seco e as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formavam duas muralhas, à direita e à esquerda. E nos versículos 30 e 31. Nesse dia, Deus salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios à beira-mar. Israel viu a mão forte com que Deus atuou contra o Egito. Então o povo temeu a Deus e acreditou nele e no seu servo Moisés. João capítulo 11, versículos 38 ao 44. Nessa passagem, veremos que Jesus opera um grande milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: Eu não lhes disse de que, se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com sudário.
Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixe que ele ande. João capítulo 2, versículos 1 ao 11. O que tem faltado no teu casamento? Deus pode restaurar. Deus traz à existência até aquilo que não existe. Em João capítulo 2, nos versículos 1 a 11, Jesus opera o milagre da transformação da água em vinho. 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para a festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra, de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Daniel capítulo 6, versículos 17 ao 25. Deus salva Daniel da cova dos leões. Então o rei mandou trazer Daniel e jogá-lo na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você adora, vai livrá-lo. Levaram uma pedra para tampar a entrada da cova. Em seguida, o rei lacrou a pedra com a sua marca e a marca dos seus secretários, para que ninguém pudesse alterar nada em favor de Daniel. O rei voltou para o seu palácio e ficou em jejum aquela noite. Não lhe levaram mulheres e ele perdeu o sono. No dia seguinte, ele se levantou bem cedo e foi depressa à cova dos leões. Ao chegar à cova onde estava Daniel, o rei aflito gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você sempre adora, foi capaz de livrá-lo dos leões? Daniel disse ao rei: viva o rei para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante dele, como também nada fiz de errado contra vossa majestade. O rei ficou contentíssimo e mandou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram, não encontraram nele nenhum arranhão, pois ele confiou no seu Deus. Então o rei mandou trazer aqueles homens que tinham caluniado Daniel e mandou jogá-los na cova dos leões, junto com os filhos e mulheres deles. Antes que chegassem ao fundo, os leões já os tinham agarrado e despedaçado. No capítulo 3 de Daniel, Deus salva os 3 jovens de serem queimados vivos na fornalha ardente. Versículos 91 ao 95 do capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor ficou muito admirado, levantou-se depressa e disse aos seus ministros: não foram 3 jovens que jogamos amarrados na fornalha? Eles responderam ao rei: sem dúvida, majestade. Então ele disse: como é que estou vendo 4 jovens soltos e andando dentro da fornalha ardente, sem qualquer incômodo, e a aparência do quarto é de um filho de deuses? Nabucodonosor chegou à boca da fornalha ardente e disse: Sidraque, Misaque e Abdênego,
servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Imediatamente os jovens saíram da fornalha. Reuniram-se os governadores, ministros, prefeitos e conselheiros para ver os jovens. A fornalha não teve nenhuma força sobre os corpos deles, nem os cabelos de suas cabeças ficaram queimados, nem suas roupas sofreram coisa alguma, e nem mesmo o cheiro da fumaça os atingiu. Nabucodonosor disse então: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que mandou o seu anjo libertar os seus servos que nele confiaram. Eles não fizeram caso do decreto do rei e entregaram o próprio corpo, pois não cultuam nem adoram nenhum outro Deus que não seja o Deus deles. Em Marcos capítulo 5, nos versículos 24 ao 34, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, que sofria de hemorragia já há 12 anos. Jesus acompanhou Jairo, e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha, e em vez de melhorar, piorava ainda mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas: Quem me tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então foi, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas tenha fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu. Ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu lhe digo, levante-se. A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. E todos ficaram muito admirados. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 ao 14. A cura de um leproso. Lepra, naquela época, era uma doença que, quando atingia uma pessoa, essa pessoa precisava ficar restrita em um lugar reservado somente para ela. Não podia ter contato com outras pessoas. Naamã chegou com seus cavalos e seu carro e parou na frente da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro até ele com esta ordem: Vá e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Seu corpo ficará limpo e você ficará curado. Naamã se irritou e foi embora dizendo: Eu pensava que ele saísse e invocasse de pé o nome do Senhor, o Deus dele. Depois passasse a mão no lugar da doença e assim me livrasse da lepra. Por acaso o Abana e o Farfá
rios de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia lavar-me neles e ficar curado? Virou-se e foi embora indignado. Seus servos se aproximaram e disseram: Senhor, se o profeta lhe tivesse mandado fazer alguma coisa difícil, o Senhor não faria? No entanto, ele só mandou isto: lave-se e você ficará curado. Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, como o homem de Deus havia dito. Sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou curado. Mesmo no deserto, Deus enviou provisão para o seu povo. Deus fazia cair do céu o maná todos os dias e alimentava o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Êxodo capítulo 16, versículos 1 ao 12. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e Sinai, no dia 15 do 2º mês após a saída do Egito. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: era melhor ter sido mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados, junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram ao deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Deus disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu o experimente e veja se ele observa a minha lei ou não. No 6º dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram e será o dobro do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Deus quem os tirou do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Deus ouviu as murmurações que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Moisés disse mais: esta tarde Deus dará carne para vocês comerem e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, e sim contra Deus. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Senhor, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram. Enquanto Arão falava para toda a comunidade de Israel, olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor aparecia numa nuvem. Deus falou a Moisés: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde, e pela manhã se fartarão de pão. Assim ficarão sabendo que eu sou Javé, o seu Deus. E como Deus havia me dado essas 10 passagens que falam dos milagres dele na vida do seu povo, este é o 10º milagre que fala da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, versículos de 1 ao 6. Jesus está vivo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que havia preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Deus vem lhe mostrar através desse vídeo que não há nada que seja impossível para você, que também seja impossível para ele. O que para você não tem saída, é impossível, para Deus é possível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode fazer brotar água de uma rocha. Deus pode trazer à existência aquilo que ainda nem existe. Deus pode restaurar
Deus pode reverter essa situação na sua vida. Deus pode operar um milagre na tua vida que até agora você acha que é improvável. Deus pode mudar a tua situação. Deus pode reverter este quadro que para você é irreversível. Deus pode te salvar. Deus pode te colocar de pé outra vez. Deus vai te restituir, porque para Deus todas as coisas são possíveis.